Bom dia, graça e paz. Meu nome é Elanda Oliveira, sou profetisa da Palavra do Senhor. Estamos aqui nesta manhã de domingo, com esse tempinho maravilhoso, né? Para lhe dizer algumas palavras, para confortar o seu coração, para que você não desanime nunca e jamais. E nós estamos na campanha Perdoar para Avançar. Estamos na reta final, porque hoje é o nosso 6º dia, então não poderia ser diferente, né? Ontem já foi maravilhoso, hoje vai ser o prato principal e amanhã vai ser a festa, né? Da sua mudança, da sua transformação. E é sobre isso que eu venho aqui dizer hoje. No 6º dia, a gente vai falar sobre a restauração através do perdão. Eu vou estar passando algumas coisas para vocês, porque para você ver a importância que é, né? A gente saber como lidar com a falta de perdão, com a tristeza, a ansiedade, a depressão dentro da gente. Então, aqui no versículo, em Romanos 12, 18, diz que, se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Se depende de você ter paz, tenha paz. Mesmo que a outra pessoa fez uma coisa horrível contra você. Mas tenha bom ânimo que eu lhe ajudarei. Tenha bom ânimo que eu vou te aliviar. Tenha bom ânimo que isso vai passar. Tenha bom ânimo e não leve para o coração essas injustiças. Algumas relações podem ser restauradas pelo perdão, mas outras não. Mas o importante é que o seu coração esteja livre para amar sem ressentimentos. Eu vou estar passando aqui uma palavra aqui em Romanos 15, que diz que é para a gente suportar as pessoas fracas. Suportar os fracos. Pessoas fracas, elas fazem coisas com a gente insuportáveis. Ela fala palavras que nós não estamos preparados e nem esperando para ouvir. Elas falam blasfêmias contra nós. Elas dizem o que está no coração. Então, quando você receber uma palavra negativa, você tem que identificá-la urgentemente. Você tem que saber quem é a pessoa que está dirigindo essa palavra para você. Ou se mandou um recadinho para sua amiga, ou se falou em alto bom som para todo mundo ouvir. Você precisa estar atenta, sabe? Quem é a pessoa que está falando isso para você? Ela é uma fraca, porque ela não suporta ver a sua forteza. Ela não suporta saber que você é forte, que você é resiliente, que você tem capacidade, que você tem a luz de Deus dentro de você. E você ser um iluminado de Deus e um porta-voz de iluminação na vida de outras pessoas. Você não pode se igualar a esse sepulcro vazio, a essas pessoas que são fracas espiritualmente. A sua luz tem que inundar todo o ser dela. Tem que entrar sobre os olhos dela e ela entender que, como assim? Eu disse e ela não se ofendeu? Eu disse e ela não fez nada? E eu disse e ela nem se comoveu? Oh, gente, quem será que é essa? Não, eu preciso conhecê-la melhor. Ela tem que se interessar por aquilo que você tem. E não você cair na armadilha dela de querer entrar numa ansiedade, numa depressão só porque ela disse palavras negativas, desagradáveis, que não agradou o seu ouvido. E até quando você acha que você é forte o suficiente para ouvir só palavras boas? Palavras macias? Não, 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 não. Nós somos uma rocha. E rocha suporta o vento frio, o frio, a chuva, os raios. A gente somos uma rocha no Senhor. Então essa rocha, ela não pode de maneira alguma ser lançada fora por causa de palavras de pessoas vazias, pessoas sem focos, pessoas sem uma determinação certa. E isso está aqui em Romanos 15, que diz: suportai os fracos. Mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas
como está escrito, sobre mim cairão as injúrias dos que te injuriavam. Porque tudo que dantes foi escrito para os nossos ensino foi escrito, para que pela paciência e a consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, a Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento, uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que acordeis e uma voz glorieis a Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro de circuncisão por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus pelas suas misericórdias, como está escrito, portanto, eu te louvarei entre os gentios e cantarei ao teu nome. E outra vez diz, alegrai-vos, gentios, com o seu povo. E outra vez, louvai ao Senhor todos os gentios e celebrai a todos os povos. Outra vez diz Isaías, uma raiz em Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios esperarão. Ora, o Deus da esperança vos enche de todo gozo e paz em vossas crenças, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo admoestar-vos uns com os outros. Glória a Deus. Suportai os fracos. Pessoas fracas estão fracas e precisam de ajuda. Elas precisam de alimento. Mas qual o tipo de doença que ela está? Emocional, sentimental, amargura? Que doença que é essa que ela está? Que ela tem que lançar o seu fel para destruir todas as pessoas ao seu redor? E depois se atrancar dentro de um quarto, se vitimizar, achando que é uma coitadinha. Ah, meu Deus, ninguém gosta de mim. Até quando vamos suportar tudo isso? Suportais-vos, diz aqui, uns aos outros do jeito que eles são. Porque aqui diz, né, que outra vez louvai todos os gentios e celebrais, é para juntar-se todos, independente das suas dificuldades mentais, independente dos seus defeitos, suas qualidades. Ele não diz que é para você chegar num ambiente e ficar apontando o dedo dos defeitos. Você viu aquela ali? É isso. Nossa, olha aquela. Misericórdia. Jesus, olha. Sabe, Deus não nos chamou para olhar e nem para julgar. Deus nos chamou e nos levantou para alegrar-se junto com Ele, cantar louvor junto com Ele, ajuntar-se junto com outras pessoas e todas levantarem a que estão caídas. E é isso que as pessoas não entendem. Quando você chega triste numa igreja, todo mundo fala, você separou? É isso? É aqui? O que está acontecendo? Mas, gente, calma. Eu não posso falar para todas. Porque se eu falar para todas, nem todas vão entender o meu problema. E de repente precisamos de ter pessoas de confiança num círculo de oração que não espalhe a situação, que não seja canal de distribuição da vida dos outros. A gente tem que ter consciência do que estamos fazendo. Por isso que às vezes Deus diz na palavra, às vezes não, Ele diz uma só vez. Entra no teu quarto, que em secreto Ele vai ouvir, Ele vai te responder em secreto. Mas não precisa especificar absolutamente o assunto, mas chega no seu círculo de oração, na sua regente, chega na líder do círculo de oração e diga, olha, eu preciso de oração para tal área. E esse é o foco maior. Ninguém vai saber, porque é proibido falar. É proibido falar. Porque como diz aqui na Escritura, Deus ele vai
retribuir do mesmo jeito. Então, isso não é uma vingança, não é maldade, mas às vezes passarmos pelo mesmo vale da sombra da morte, às vezes é necessário. Às vezes precisa de morrer alguns sentimentos, algumas coisas dentro de nós, para que vocês têm que ser podados, para que a próxima fruta, o próximo galho, ele venha dar folhas novas, mais fortes, mais resistentes. Então você precisa de retirar algumas coisas de dentro de você, para que novas venham mais forte, para que palavras novas, resiliência, venha assim, ó, e bate em você e diz, agora você vai respirar e vai sair, vai andar e vai acontecer. Dai comida aos que estão fracos. Quem está fraco no momento é aquela pessoa que está terrível. Aquela pessoa que você fala, não dou nada. Aquela pessoa que, meu Deus, glória, misericórdia. Aquela fraqueza, aquela situação de fraqueza, aquela área de fraqueza da pessoa, é que nós que somos luz temos que ajudar. Não é julgar. E não é defamar e nem falar mal, mas é ajudar. E muitas não querem ser ajudadas, porque é o único jeito que elas veem de se vitimizar. É o único jeito que, nossa, mas a Irlanda fez isso? Nossa, mas ela teve capacidade de falar esta palavra? Mas não é para ouvir que você vai ser liberto? Será que essa palavra que a Irlanda disse é para te libertar? Ou é para você catar ela e colocar ela debaixo do braço e ficar se vitimizando e colocando outras pessoas contra ela? É isso que as pessoas vão nas igrejas não entendem. A libertação vem pelo ouvir. Então você vai ouvir e você vai se autoexaminar e você mesmo vai dizer que, olha, essa palavra está servindo para a situação, para o problema que eu estou. Então você faz uma autoanálise você mesmo. É o que diz nas escrituras. Analise-se você por dentro, não é só no dia da Santa Ceia, não, minha querida. É todos os dias que a gente tem que fazer uma autoanálise. Porque quando fazemos uma autoanálise, nós não entramos em depressão. Quando nós nos analisamos, nós vemos a fraqueza. Qual a fraqueza que eu estou hoje? Minha fraqueza hoje é o medo. Em que eu estou com medo? O medo, por que eu estou com você? Quando que você entrou na minha vida? O que aconteceu para mim sentir esse medo? Qual é a terceira, quarta situação que acontece, consequentemente, que eu estou passando por isso? Assim, você tem argumento para debater com você mesmo. É isso que Deus quer, essa mudança, essa transformação. Mas não. A pessoa fala uma palavra, a pessoa se vitimiza de uma tal maneira, se casquinha de ovo, Nutelinha, e aí fica esse problema dentro de um ambiente de casa, família, vira aquela confusão. E no fundo, a palavra disse para ela que ela estava errada. Ou se ela estava certa. A palavra foi revelada. Mas assentar-se é melhor do que eu me desculpar. E isso vem do que? A restauração através do perdão. Você mesmo tem o poder de se restaurar, de se colocar no que é certo, colocar na brecha e falar, eu estou errada e eu vou corrigir. E você mesmo vai na pessoa, conversa, tal, e o ambiente normaliza. Mas nem todos estão dispostos. Acha que é humilhar. A pessoa ouvir a palavra, se libertar e viver algo novo que Deus tem para ela hoje, ela acha que é humilhação. Ela acha que se ela se corrigir, ela está humilhando para o próximo. E não é assim que acontece. Você tem que ter convicção disso que você está fazendo. E é por isso que esse sexto dia está bem forte. Amanhã, que é o último dia, vai estar mais forte ainda. Porque precisamos saber o que sai da nossa boca. Precisamos saber o que nós estamos fazendo certo ou errando. Precisamos saber ouvir e se libertar. Não é os outros que vão libertar nós não, viu? Deus não falou assim, ó, fulana vai falar, você vai se libertar. Não, você que vai ouvir vai se libertar. Então a libertação é necessária. Liberte-se dessa situação, desse problema que você está. A melhor coisa que você faz na sua vida. Liberte-se, sai desse problema urgentemente. Essa é a palavra de hoje.
Vamos fazer uma oração prévia. Senhor, restaura o que for da tua vontade e me dá sabedoria para seguir em paz. Que o Senhor me dê paz dentro de mim. Que o Senhor transmita a paz que eu necessito quando eu me conscientizar do que é certo e o que é errado, dos julgamentos que eu venho fazendo. Eu mesmo, meu Pai, tenho me julgado e eu mesmo tenho me colocado eu para baixo, eu mesmo tenho me afundado de palavras dentro de mim que eu mesmo estou colocando dentro de mim. Me restaura, Senhor, e me dá paz e sabedoria para vivenciar algo diferente, algo novo, algo extraordinário. Porque o Senhor tem o poder, Senhor, de entrar aqui dentro e me ajudar a tirar tudo que tem que ser retirado. É ouvindo, Senhor, que a mudança vai chegar. É ouvindo que a libertação vai chegar. É ouvindo que grandes coisas fará o Senhor no meio de nós através dessa libertação que eu mesmo jogar tudo para fora. Não quero mais viver desse jeito, eu não quero mais fazer desse jeito, eu quero mudança, eu quero transformação. Eu necessito disso. Para a minha paz, para a minha sabedoria, para a minha restauração. Eu tenho que saber o que eu quero. Se eu quero continuar sendo vitimista, se eu quero ser a protagonista, quem eu quero ser? Quem eu quero ser a atriz principal desse filme? Quem eu quero ser? Eu quero ser e eu quero escolher aquilo que o Senhor tem para mim. Em primeiro lugar, eis-me aqui, Senhor. Eu quero saber o que o Senhor tem para mim. Então eu preciso retirar hoje tudo que está aqui dentro, para que novas coisas venham acontecer, para que novos rumos, direcionamentos, caminhos. Jesus disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus, entra dentro de nós, isso tudo acaba. Toda essa tribulação, essa brigaiada, essas contendaiadas, essa fofocaiada, esse disse-me-disse, todo esse redemoinho, toda essa tribulação, tudo isso que está acontecendo, esse reboliço, acaba. Porque Jesus chegou na casa, Jesus entrou aqui agora e Jesus está fazendo morada. Então não tem como acontecer, porque minha casa está limpa, está com paz, com luz, com sabedoria para seguir adiante. Então, esse sexto dia, que você faça ele uma reflexão, uma autoanálise dentro de você, para que essa restauração venha a ser feita certinha. E que você venha viver o sobrenatural de Deus na sua vida e na sua casa. Porque tudo que você muda, você modifica, você transforma. Então, quando você mudar, toda a sua casa vai mudar. Todo mundo vai mudar. E o que não mudar não tem importância não, você continua andando. Você continua andando, que ele vai parar e vai olhar. Nossa, tá lá na frente, estou aqui atrás. Por quê? Porque eu não estou prestando atenção no ambiente? Calma. Deus sabe o tempo certinho de acontecer tudo na hora certa. Amém? Graça e paz. É o que eu desejo a todas nós, em nome de Jesus. Meu nome é Yolanda Oliveira, eu sou profetisa da palavra do Senhor, e eu lhe peço que você compartilhe essa playlist com o máximo de pessoas que você puder, porque assim você vai ajudar muitas pessoas a se libertar desse mal do século. A falta de perdão, a depressão e a ansiedade. Amém? Graça e paz. E amanhã estaremos no nosso último dia, ai, meu Deus, extraordinário para suas mudanças e transformação. Tchau, tchau.